Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Ana Venturim e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre como a gente pode ter um pouco mais de disposição ao longo do dia. Essa pergunta foi uma pergunta feita por uma seguidora minha lá no Instagram e eu achei bem interessante para trazer para cá e aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui comigo que até o final eu vou te dar ótimas dicas. E aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui eu vou estar sempre trazendo dicas sobre autocuidado, organização da rotina e sobre pilates, treino funcional, alongamentos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, você pode dar uma olhadinha aqui, dá uma passeada que você vai ver que já tem alguns vídeos aqui sobre esses conteúdos. Então vamos lá para a dica de hoje. Essa seguidora, ela colocou para mim o seguinte, que ela queria saber como que ela poderia ter mais disposição ao longo de todo o dia, porque ela estuda para concurso e ela quer ter energia ao longo do dia todo, né? Porque a gente sabe, assim, quem já estudou para concurso, eu já estudei algum tempo atrás, é uma rotina bem cansativa, bem desgastante, não só em termos físicos, mas principalmente em termos mentais, né? Então, eu até anotei aqui, trouxe meu caderninho para eu não esquecer de falar nada, algumas dicas que eu considero assim imprescindíveis para que a gente consiga ter um pouco mais de energia ao longo do dia. Claro que o que deve ser levado em conta é que cada um é cada um. Então, assim, o meu nível de energia é diferente do seu nível de energia, né? Isso vai depender de uma série de fatores, vai depender da rotina de cada um, né? Do ambiente, vai depender se você trabalha fora ou não, se você só estuda, para quem estuda para concurso, né? Então tem uma série de fatores aí. Se você é casado, tem filhos, tem várias outras coisas para dar conta. Então esse nível aí de energia ele vai ser afetado também por outras questões aí que eu não vou mencionar aqui porque senão o vídeo fica enorme. Mas as dicas que eu trouxe são dicas gerais que eu acredito que possam te ajudar bastante, pelo menos para começar a fazer alguma mudança aí no seu dia a dia, se você achar que faz sentido para você, tá? Então a primeira dica é você observar a sua rotina de sono. Por quê? Porque não adianta você querer ser produtivo o dia todo, ter um nível de energia lá em cima, se você não dorme, se você não descansa. É durante o sono que a gente vai reparar as nossas células, os nossos tecidos. E para quem estuda para concurso, um fator interessante é que ao longo do sono, o cérebro ele vai processando toda aquela informação que você estudou no dia anterior, né? Inclusive algumas pessoas que estudam esse tema um pouco mais a fundo falam que fazer aquela revisãozinha rápida antes de dormir facilita a memorização do conteúdo, porque quando a gente dorme o cérebro ele vai processando essas informações. Então a primeira coisa é observar o seu sono. Como que ele tá? Você dorme bem? Você dorme a quantidade de horas suficientes para você? Você acorda com a energia assim reposta? Você se sente bem quando acorda, descansada? Ou você acorda, mas você pensa assim, nossa, eu daria tudo para ficar na minha cama dormindo? Porque você sente que tá sem energia, né? Então, observar isso aí é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trouxe aqui é exercício físico. Você precisa colocar o seu corpo em movimento. E tudo isso que eu tô falando aqui independe se você estuda para concurso ou não. Essa seguidora em específico estuda para concurso, mas se você também não estuda, serve para você também, que é pra gente aumentar o nosso nível de energia. O exercício físico, ele traz hormônios, ele libera substâncias que dão mais disposição, aumentam o bem-estar e você, além disso, trabalha seu corpo, você tem mais força, mais entusiasmo para desenvolver as atividades do dia a dia. Então, se você está sedentário, não faz atividade nenhuma, ou então você faz alguma coisa assim só no final de semana, esporadicamente, pensa em qual atividade você poderia inserir na sua rotina, mesmo agora, nesse momento em que a gente vive um período de isolamento social, você pode fazer alguma coisa em casa mesmo. O que você poderia começar para conseguir ter mais energia no seu dia a dia?
Pensa aí direitinho. A terceira dica que eu trouxe, vou dar uma colada, é a alimentação. E por que isso? Porque determinados alimentos, eles baixam muito a nossa energia. Então, assim, vamos supor que você almoça e logo depois do almoço você quer estudar, porque você não tem outro horário e tal. E aí você bate aquele prato, tipo, oi? E aí você não consegue render depois, né? Ou então à noite, você quer dormir mais cedo, mas você come coisas muito pesadas, muita massa, muita carne, coisa muito pesada. Então a digestão fica dificultada e aí você vai demorar mais para dormir, né? Então observar os tipos de alimento que você come e em que horários você está comendo esse tipo de alimento. E dar uma melhorada também na alimentação de uma forma geral. Então, aquelas coisas básicas que a gente já sabe, né? Beber bastante água, retirar da alimentação coisas enlatadas, embutidas, empacotadas, procurar ter uma alimentação o mais natural possível. Isso vai te ajudar muito, tá? A próxima dica é: procura observar em qual horário do dia você tem mais energia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa da manhã. O horário da manhã para mim é perfeito para ler, para estudar, para pesquisar, para escrever. Tudo que demanda um trabalho mais mental, para mim o horário da manhã é melhor, tá? Então, assim, por exemplo, se você não tem o horário da manhã para estudar e precisa estudar à tarde ou à noite, você vai precisar regular isso aí ainda mais que eu falei, essa questão da alimentação, da hidratação, do sono, tá? Então você descobrir também qual é o seu horário melhor de rendimento, porque tem pessoas, eu tenho amigas que rendem muito melhor à noite. Elas varam à noite estudando ou trabalhando e ficam tranquilas com isso. Então é você descobrir esse horário. E aí coloca as atividades que são mais prioridade para você, se você estuda, por exemplo, estuda de manhã ou estuda à noite, se for o seu horário de melhor rendimento, né? Então, identificar esse horário que a gente rende melhor facilita porque a gente pode colocar nesse horário aquela atividade que demanda mais energia da gente, aquela atividade que vai demandar mais a nossa concentração, do nosso foco, né? Colocar nesse horário. Nos outros horários, por exemplo, o que eu faço? O horário da tarde, assim, depois do almoço, que eu tô muito sonolenta e vai passando o dia eu vou ficando mais sonolenta ainda. O que eu faço? Eu coloco coisas burocráticas para fazer. Então, por exemplo, eu faço coisas de banco, eu faço mercado, coisas na rua, né? Agora não, porque, né, tá mais difícil. Mas assim, eu faço coisas que não demandam energia, que são coisas que é só pegar, fazer e tá tranquilo, não tem que pensar muito, né? Então observa isso no seu dia a dia que vai te ajudar bastante também, tá? E a última dica que eu trouxe, que eu sei que muita gente costuma negligenciar, é o descanso ao longo do dia. É você fazer pequenas pausas ao longo de todo o seu dia. Então vamos supor, se você estuda no período da manhã e tem a manhã toda para estudar, ao invés de você ficar ali debruçada sobre os livros horas e horas e horas, faz uma pausa, estuda 50 minutos ou uma hora e pausa 15 minutos e vai fazendo dessa forma. Porque o nosso organismo ele não tem energia suficiente para ficar ao longo de todo o dia com o mesmo nível de concentração. E nem a gente não aguenta ficar assim 2, 3 horas parado prestando atenção numa mesma coisa. Você já deve ter observado isso. A gente tem um nível de concentração, assim, um tempo de concentração baixo. Então fazer essas pequenas pausas, levantar e fazer outra coisa diferente e voltar, isso faz com que você pegue no tranco, você consiga voltar ao seu nível inicial de concentração. Não aquele nível lá do início, mas você volta com uma concentração maior, foca no que você vai fazer agora no próximo bloco e vai dando seguimento dessa forma. E fazer pequenas pausas também faz com que você descanse, dê uma relaxada, elimina um pouco a ansiedade também, né? De todo um dia de trabalho, de estudo. São coisas que se você for colocando aos poucos no seu dia a dia, você vai ver que você vai tendo um pouco mais de energia ao longo do dia. Isso são fatores cumulativos. Lembrando que tudo isso depende de quê? Da sua rotina, do seu estilo de vida, do seu ambiente, né?
do que você faz no seu dia a dia. Você trabalha o dia todo, trabalha à noite, né? Tudo isso você tem que levar em conta. Então eu trouxe algumas dicas básicas, que são assim bem gerais mesmo, para serem e que são o pontapé inicial para você começar aí a ter um pouco mais de energia no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, e se você gostou e se ele fez sentido para você, já clica aqui embaixo em curtir, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar também com aquela amiga que ou precisa de mais energia, que você acha que ela está realmente precisando desse conteúdo. E se ela também estuda para concurso, você também pode mandar para ela, né? Já que a minha seguidora, ela tá aí nessa luta. Então fica por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!